Pode. Tá, boa tarde, pessoal. A gente então hoje vai falar sobre o Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes da Silva Teles. Vamos fazer uma rápida biografia, quem foi a Lígia. Então, a Lígia ela nasceu em São Paulo, no dia 19 de abril de 1918 e faleceu também em São Paulo no dia 3 de abril de 2022. Ela é considerada como a dama da literatura brasileira e a maior escritora brasileira enquanto viva. E só lembrando que foi com esse livro, O Ciranda de Pedra, que ela se tornou nacionalmente conhecida. A gente não vai falar muito sobre os personagens, porque vai acabar dando muito spoilers aqui. Então a gente vai direto para a história e aí vocês vão descobrir junto com a gente. Bom, então, o livro ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, a Virgínia ela é criança, ela não tem uma idade definida, mas a gente acredita que ela tem entre 10 a 12 anos, 10 a 12 anos de idade, por conta de como ela é apresentada no livro. E a segunda parte é a parte onde ela já parece jovem, mais madura, com mais personalidade mesmo. Então, a Virgínia, ela era uma criança com uma imaginação muito vívida, então ela imaginava e ela fantasiava muito a vida dela, era um mundo onde tudo dava certo e todas as coisas eram fáceis de se resolver. A Virgínia, ela é a filha mais nova de um casal e por esse motivo, são 3 irmãs, né? A Virgínia, que é a mais nova, aí tem a Bruna e a Otávia. Por ela ser mais nova, ela é a única que mora com a mãe dela. E uma coisa interessante da escrita da Lígia é que ela não vem falando especificamente assim logo de cara de cada personagem. Ela é como se a gente estivesse conversando e aí você para de prestar atenção ali, se distrai e aí quando você volta a conversa já tomou outro rumo e você não pegou o ponte. Então o livro já começa com bem aleatório, na verdade, onde a Virgínia, a nossa personagem principal, ela sobe as escadas e se esconde no quarto, ela se tranca no quarto dela. E aí aparece a Luciana, dizendo para ela abrir a... Pode ir? A Luciana aparece pedindo para ela abrir a porta. E aí a Virgínia está ali no mundo dela, ela simplesmente estava acompanhando uma formiga que estava subindo no batente da porta. E aí o que ela faz? Ela vai e esmaga essa formiga. Quando ela faz isso, ela lembra que o Conrado falava que as pessoas que maltratam os animais, quando é na outra vida, elas voltam em forma de animais, só que animais mais feios, como aranha, cobra, rato, coisas feias mesmo. Então, ela abre a porta ali para a Luciana, já que a Luciana estava insistindo tanto para ela abrir a porta, ela abre. E aí a Luciana é a empregada da casa da Virgínia, da casa que mora a Virgínia, a mãe dela. Então ela começa a arrumar ali a Virgínia para a Virgínia ir visitar o pai dela, que às vezes ela ia visitar o pai dela que mora em outro casarão. E aí enquanto ela está ali se arrumando, ela diz que ninguém ali na casa onde ela mora gosta dela e que ela iria morar com o pai dela, porque, como eu disse, ela fantasiava muito, então na cabeça dela ela ia morar num lugar muito lindo, um casarão, onde tem coisas de gente rica, que ela pensava muito nisso também, onde tinha coisas de gente rica, e aí ela teria roupas novas, teria tudo à disposição dela. Na cabeça dela estava nessa. Tá. Aí então, a Virgínia, ela conta para a Luciana, que ela conversou com o tio Daniel, que era o tio dela, que era um personagem ali que cuidava da mãe dela. Inclusive foi ele que tirou a mãe dela do sanatório, porque a doença da mãe dela, a mãe dela é doente. A doença não é especificada no livro. O que a gente sabe é que a Virgínia diz que a mãe dela ficou louca, então ela só vive trancada ali em um lugar mais reservado. Quando chega alguém, ela não reconhece as pessoas e tem tudo isso. Então ela vai falar para a Luciana ali que ela conversou com o tio dela e que o tio dela falou que estava chegando o dia dela, tão sonhado o dia dela, e morar com o pai dela. E aí a Luciana vai e questiona: e sua mãe? Aí ela diz: o tio Luciano disse que ele que é o comandante do barco, que ele precisaria ficar ali até o final. E que como o barco estava afundando, era melhor a Virgínia ir morar com o pai dela. E aí a Luciana vem e fala assim: é verdade, tá certo, os ratos são os primeiros que fogem. E... certo.
Mais à frente, a gente tem aqui já... A Lígia, ela não... É como eu falei, é um bonde seguido e aí muda rapidinho a história e a gente tem que acompanhar, senão se perde. É interessante porque quando a gente vê o livro, né, O Novo Ciranda de Pedra, quando a gente está lendo, é como se a gente estivesse na ciranda. E se a gente não estivesse acompanhando, a gente perde, a gente fica e os outros não vão à frente. Sim, então aqui ela não mostra a ida dela, mas ela fica muito chateada porque ela diz... Ela era uma criança assim, muito carente de atenção, então ela fantasiou, pelo na cabeça dela, que quando chegasse o dia dela fazer essa mudança, as pessoas iriam se despedir dela, iriam fazer ligação, iriam visitar ela quando chegasse lá, só que nada disso acontece. Nada disso acontece. E aí, ela começa a andar pelo jardim, lá no casarão. Ela começa a andar pelo jardim e aí ela vê simplesmente uma cirandinha de anões, na verdade, 5 anões. E ela disse que era uma roda viva, onde estava todo mundo ali dançando, se divertindo, e ela disse que queria fazer parte. Aí vocês guardem esse detalhe, porque lá na frente a gente tem uma coisa para falar. Mas seria ela já imaginando ou não, aqui já, no caso você está falando da ciranda, não, aquela já realmente já fez a mudança dela, e tem realmente essa ciranda. E aí, mais à frente, ela, depois que acontece essa mudança, ela continua ali, aí ela vai explorar a casa, né? Já que ela queria tanto morar ali, ela vai visitar, ver os cômodos e tudo mais. E chega um momento que a Frau Huerta, que no caso é a outra empregada, só que do casarão onde o pai dela mora, ela avisa que a Luciana, a empregada antiga da casa dela, veio trazer um livro e se despedir dela. Aí ela ficou, que legal, alguém lembrou de mim, veio me visitar. E ela vai ali desconfiada, mas ela vai. E aí a Frau Huerta disse que era impossível de acontecer esse encontro, já que o pai dela, o Natércio, o nome dele, tinha proibido de qualquer outra pessoa da casa antiga ter contato ou entrar na casa dele. E aí ela diz, é só uma vez, pode descer, conversar. E aí a Luciana, ela vai e faz essa visita e ela fala, olha, eu trouxe um livro aqui pra ti, que o tio Daniel pediu pra te entregar, e ela, nem aí pra esse livro. E aí o que acontece? Gente, é interessante essa parte, muito interessante, porque assim, o que a gente conhece da Virgínia? A Virgínia é uma menina de mais ou menos uns 10 anos, por aí, e quando a gente vai lendo a história, a gente vê o seguinte, que o sonho da Virgínia era morar com o pai, no caso. Ela queria ter uma vida melhor, queria ter vestidos bonitos, assim como a irmã Otávia, queria ser bonita como a irmã. Mas quando a gente vai ver, vai lendo, a gente percebe que ela não queria necessariamente isso, não queria morar com o pai. Ela queria preencher o sentimento de pertencimento dela, que ela não tinha. Ninguém aceitava ela, ninguém queria ela era rejeitada. E aí eu criei um molde assim na Frau Huerta. Se fosse só tu. Um molde. Porque, tipo assim, era uma criança, né? E, tipo, ela ficava rejeitando a menina, ficava sendo grossa. E aí, o que acontece? Como eu disse, ela queria ser pertencida, né? Queria esse pertencimento de algum lugar. Então, ela tentava se encaixar nessa roda, nessa ciranda, que era formada pelas irmãs, pela Otávia e pela irmã mais velha, a Bruna, os vizinhos, que era Afonso, Conrado, que era o rapaz que ela gostava, e Letícia, que era irmã de Conrado. Aí o que acontece? Em dado momento, eles se reúnem, e aí eles estão lá esperando o lanche, que a Frau Huerta vai trazer, e aí eles vão para casa de Afonso, né? Letícia chama. Só que eles excluem Virgínia, e ela se sente muito deprimida. Em alguns momentos da história mostra que ela fecha os olhos assim muitas vezes, que é para as lágrimas não saírem, para ninguém ver esse desapontamento dela, para ninguém ver que ela está se sentindo excluída. E aí, passado esse episódio, acontece o que a Letícia estava contando. Ela entra dentro de casa e percebe uma conversa do pai dela com a Frau Huerta. E nessa conversa
estavam falando de enterro, estavam falando não necessariamente de morte, mas quando ia ser o inquérito, como eles iam contar para a menina. E mesmo sendo infantil, mesmo sendo criança, ela começou a deduzir, né, a juntar as peças. E aí ela começou a entender que aquele enterro, aquelas coisas se tratavam da mãe dela. E ela não queria que a mãe dela morresse, ela não queria que a mãe dela, né, viesse a assumir, ela queria que a mãe dela se recuperasse, queria que a mãe dela vivesse outra vida. Por mais que ela tivesse ido morar com o pai, ela queria que a mãe dela se recuperasse, ficasse com o tio dela, Daniel, mas quando ela ouve essa história, vem assim como um choque para ela. Porque aí a primeira revelação que ela teve foi essa, que a mãe morreu. Depois a Frau Ethel, que é a empregada, ela vem contar, que a mãe morreu. Ela descobre que a mãe dela morreu. Aí depois chega a Luciana para entregar o livro e de repente ela conta mais uma revelação. Como que ela conta essa revelação? É muito interessante. A Virgínia, ela começa a se lamentar, né? Por quê? Porque o que ela queria era o sentimento de pertencimento, como eu já disse. Mas aí ela vai morar com o pai e ela quer mostrar para a Luciana que ela está vivendo bem, que ela está vivendo a vida que ela sempre sonhou, que ela não está passando por infelicidade, que ela não quer sair dali. E aí ela começa a se gabar para a empregada, né, para a Luciana. E aí o que acontece? A Luciana, ela vê aquilo, né? Aí ela começa e ela revela um grande segredo. Ela revela que o Natécio não é o pai de Virgínia de verdade, que na verdade o pai de Virgínia é o Daniel. Então ela começa a perceber o quê? Que tudo que ela estava vivendo ali, aquela exclusão, não era em vão. Não era do nada, assim, eles não gostam de mim, estão me excluindo. Era por um contexto assim, social muito complicado daquela época. Porque o que acontece? Naquela época a gente sabe que o casamento legal, né, o divórcio, na verdade só veio ser legal em 1977. Então quando se fala em divórcio, em 1954, que foi o ano de publicação do livro, a gente vê que a sociedade não... Era um escândalo. Então, para uma mulher que se separa do seu marido para ir viver com outro homem, era um escândalo. As pessoas excluíam. E Laura, que era a mãe de Virgínia, ela foi excluída e ela já estava muito doente, né? A gente tem até aquele parecer de que ela adoeceu um pouco devido ao convívio muito conturbado com o marido, né? Aquela época era muito conturbada. Então, ela soube da notícia que a mãe tinha morrido, que o pai não é o pai, que o padrasto que ela amava, só que ela não demonstrava, né? Devido às influências das irmãs, ela não demonstrava que ela gostava dele. Então, o que ele pensava? Que ela odiava ele. Então, o que ele fez? Há um pouco de indício, não é muito claro. Eu vou dar spoiler aqui até as horas do livro aqui. De que o Daniel, que é o padrasto, ele adiantou a morte da Laura. E aí, o que acontece? Quando ele faz isso, ele vê que não tem esperança. A mulher que ele amava morreu, né? Ia morrer. Tava se deteriorando cada vez mais. E aí, o que ele pensa? Fez o que estava sugerindo, né? E aí, ele tira a vida dele. Tira a vida dele com um tiro que vai do... Como é que fala? Do ouvido ao outro. Do ouvido ao outro. Não é nem coisa pra Não é coisa pra mim. Pois é, mas é porque é o jeito que fala no livro, né? E ela é debochada, que ela pergunta Vai do assim, jeito como ao diz, de um ouvido ao outro, ela aparece pra menina. Então a gente vê aí, galera, falando sério agora, que assim, ela era uma criança e que assim, ela recebe as notícias ali, ela não tem preparo nenhum pra receber uma bomba dessa, que foram duas de uma vez só, sem preparo nenhum. E aí começa a cair a ficha dela. Agora eu entendo porque o meu pai não me dá amor, não me dá atenção. O livro mostra que ele olhava friamente para ela, evitava olhar, não dava carinho. Era como, pra mim, Virgínia era tratado até pior do que uma hóspede, porque até a empregada tratava ela de qualquer jeito, né? As irmãs também não davam muita atenção, o pai. Então era uma pessoa qualquer ali vivendo no meio deles. Então é normal
era esse baque que ela teve ali, porque ela não quis acreditar de forma alguma. E então, quando ela teve a notícia, então ele é meu pai, aí ela faz o seguinte, então eu vou morar com ele agora, é meu pai, vou morar com ele, nossa, que legal. Aí a empregada, agora não adianta mais, tu não amou ele enquanto ele estava vivo, agora ele deu um tiro que saiu de um lado e foi do outro. Desse jeito. E aí a gente vê que, na verdade, ali ela está o momento todo tentando criar um laço afetivo com alguém, mas que ela é sempre rejeitada. E também, galera, imaginando que a separação dos pais é algo difícil, imagine para uma criança, e uma criança principalmente que não está entendendo o que está acontecendo naquela situação. E outra coisa, já que a Valéria falou sobre essa relação, a gente percebe ali que a ida da Virgínia para o casarão, morar com o pai dela, o suposto pai dela, né, transforma ela de filha excluída para bastarda. E aí ela começa a entender, juntar as peças, e ela vê que é exatamente por esse motivo que ele não dava atenção para ela, não tratava ela com amor, e por isso ela só vivia trancada no escritório dele, fazendo sabe lá o quê. E ele não saía de lá de jeito nenhum. E aí a ficha começa a cair, ela começa a se sentir culpada por isso, e então ela decide que ela queria ir morar com a Luciana, só que a Luciana fala, não sei nem pra onde eu vou, tu quer ir comigo, fica aí, que era o lugar que eu tanto queria. E ela começa a se desesperar. Nisso, ela toma a decisão de que ela queria ir para um internato, igualmente as irmãs dela. Aí tá bom, ele fica assim, você quer ir para um internato? Sim. Aí ela vai para esse internato, e aí passa ali durante um ano, e de repente o livro muda de novo, e aí começa a chegada de carta do Nadércio, na verdade, e aí ele fala que eles vão viajar. Essa parte do internato é muito interessante, porque ela ocorre logo após ela saber dessas duas notícias assim, impactantes. Ela já ia para o internato, né? Mas só que não de forma integral, digamos assim, passar o tempo todo. Ela ia por um período e depois iria para casa, assim como as irmãs dela. Mas aí caiu a ficha, tipo, ela entendeu, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me dá atenção. E aí ela pensou, já que ninguém sabe da minha história, não sabe do meu pai, não sabe da minha mãe, eu vou para as feiras, lá ela não me conhece, lá vai ser uma vida diferente. Então por isso que ela decide estudar de forma integral, né, digamos assim, e passa lá muito tempo, porque ela pensou, o único lugar que eu sempre desejei, que eu pensei que eu iria me sentir pertencida àquele ambiente, foi o que mais me excluiu. E essa exclusão ocorreu mais pesada depois que ocorre tudo isso, né? Depois que a mãe morre, depois que o padrasto morre, o pai dela chega um momento, eu não tinha prestado atenção na primeira vez que eu li, eu pensei que era a Frauberta, a empregada, mas foi o pai dela. O pai dela chegou nela e disse assim, Virgínia, perguntou por que ela estava assim, todas estavam preocupadas com ela, a Frauberta, as irmãs, e aí ele começou a perguntar por que ela estava assim, suas irmãs também estão enfrentando luta, mas por que você está enfrentando o luto de forma tão agressiva, de forma tão perturbada? Então a gente vê que ele não tinha cuidado com as palavras, por mais que ele não gostasse dela, com amor assim fraterno, né? Mas ele também descarregava todas as suas frustrações nela. É porque, na verdade, ele culpava ela, né? Porque o que dá a entender é que foi uma traição. Então, fruto de uma traição, tudo que acontecia, ele jogava em cima dela. Então, sim. Aí, quando chega essas cartas, aí o Nadércio fala que ele vai viajar com as irmãs dela, né? A Bruna e a Otávia, e pergunta se ela quer ir. Aí ela simplesmente responde dizendo que ela não vai, já que ela causa tudo aquilo, um momento de férias, eu vou ficar por aqui mesmo, pelo internato, e vocês vão e se divirtam. E lá tem uma amiga dela, entre aspas, que ela nem gostava da menina também, ela é complicada, bichinha. A única que dava atenção pra ela não vai saber. Aí a Ofélia. E a Ofélia gostava dela, em sentido de amizade mesmo, gostava dela, e aí ela não gostava da menina, a única que dava atenção pra ela não gostava. E aí passa ali uns tempos, ela acaba essas férias, o pai dela volta com as irmãs dela, ela decide que ela vai voltar pro casarão. E aí nessa volta pro casarão,
ela começa a arrumar, né, obviamente, as malas dela. A amiga dela, Ofélia, diz que vai ajudar. E ela ainda xinga a menina de gorda. A bichinha é complicada. Ela xinga a menina de tudo quanto é jeito. Aí a Ofélia ainda manda um bilhete dizendo a seguinte... Uma carta, basicamente, que ela fez. E aí no final tinha a seguinte frase. É que se alguém separar a gente, eu me mato. E aí... A Ofélia, ela mandou essa carta de forma assim, inocente. Mas aí, lá na frente, eu também nem prestei atenção nisso. Ela manda de forma inocente. Só que aí, alguém acha esse bilhete, uma das freiras, e aí começam a desconfiar ali de um suposto namoro, né? E aí um internato, você já imagina, todo o bafafá que ia ser. Aí ela pega, rasga aquela carta ali, joga fora, e a menina que se dane lá também. Gente, minha calminha, não aguento. Eu tô... Certo. Aí ela volta pra casa e aí passa... Aqui já começa a segunda parte, onde a gente já vê uma certa maturidade dela, uma certa personalidade mais forte que ela assume. E ela volta já, o pessoal começa, tu ficou bonita, tá ficando mais linda até que suas irmãs. E ela começa ali a se achar, né? Se achar tal. Aí ela começa a sair e dessa vez o pessoal começa a incluir ela. Porque antigamente, vamos jogar. Aí a bichinha ia chegando, aí, não, mas tu não sabe jogar, fica lá. Não, toma. Aí um outro via o Conrado, né? Que ela gostava dele romanticamente e ele era o único que tratava ela assim de forma mais humana. Não, pode ir no meu lugar. Aí, não, mas ela não sabe jogar. Aí a bichinha o pior dessa exclusão é que elas vinham primeiro das irmãs, das próprias irmãs. Não eram dos outros, não. A primeira iniciativa de excluir ela era das próprias irmãs. Certo. E aí eles começam a querer incluir ela. E então, a partir do momento que eles iam fazer as coisas, porque antigamente eles chamavam por educação. Tem até uma parte que ela fala assim, amanhã ninguém vai lembrar, no sábado ninguém vai lembrar de me chamar. A bichinha era excluída mesmo, gente. Eu fiquei com pedra. Eu acho engraçado também porque a Virgínia, ela se compara muito com a Otávia, porque a Otávia é dita como linda, arrumada e tal. E Virgínia era sempre a descabelada, a que tinha as unhas comidas até o talo. Era. E aí, ela sempre se comparava com a irmã, né? E o padrasto dela sempre dizia que ela ia ser bonita, ia ter os olhos de gazela. Que ela ia ser bonita, que ela não devia se preocupar com isso. Então, quando ela sai do internato, que ela sai já adulta, que é a segunda fase, mostra tudo isso, né? Mostra que ela já volta diferente. Tanto na personalidade quanto na beleza, né? Ela foi a única das irmãs que conseguiu terminar os estudos. Porque, assim, podemos dizer que a mais instruída, a que devia ter tudo para ter sucesso, era a Otávia, porque ela era letrada, ela gostava de pintura, ela gostava de desenhar, ela gostava de artes. Então, quando a gente vê a história, a gente pensa, nossa, a Otávia vai ser a que vai ter sucesso. Mas não, ela realmente pintava bem. Eu, como se eu estivesse vendo, né? Parece que ela pintava bem. Tô vendo. Parece que ela pintava bem, mas ela não expandiu essa arte dela, ficou na mesmice, ficou naquilo ali entanguido. Então, deixa eu continuar. Então, ela volta, e quando ela volta, como eu disse, ela tá mais bonita, tá inteligente, tá estudada. E aí, a Ciranda, que ela sempre se esforçou para entrar, que os outros estavam com as mãos cerradas para impedir a entrada dela, começam a afrouxar, a liberar a entrada, o livre acesso ali para ela entrar. E aí, quando ela começa a fazer parte dessa roda, dessa ciranda, não é mais para pertencer àquele ambiente, ela entra mais para observar, para sentir o que ela queria ter sentido antes, né? O pertencimento que ela queria ter sentido antes que ela não teve. E aí ela começa, quando ela começa a fazer parte daquela ciranda, ela começa a ver, de certa forma, a podridão que é aquela ciranda, que não é nada do que ela imaginava, não é nada do que ela especulava, que é uma coisa assim
Muito horrível. É. E aí, bem aqui no livro tem o seguinte: Nadércia amava Laura, que amava Daniel. Virgínia amava Conrado, que amava Otávio. Letícia amava Afonso, que amava Bruna, que amava a Deus sobre todas as coisas. Certo. Então, a partir do momento que ela começa a entrar na ciranda, que daí é a metáfora, o nome do livro, eu acho engraçado que o livro da Lígia é sempre um nome, vamos dizer que aleatório, e aí a gente começa a ler depois que a gente entende o porquê. O nome é uma metáfora, né, da ciranda de pedra, por conta que eu falei para vocês guardarem a informação dos anões de jardim. Ela simplesmente olha aqueles anões, que eram 5 por coincidência, e ela assemelha aos amigos dela, a Bruna, Otávio, Conrado, Afonso e a Letícia. Então, a ciranda de pedra é justamente porque pedra, cerrado, não teria como ela entrar. E aí, quando começa, como a Valéria usou a expressão, afrouxar, começa ali por um interesse, não é mais pela amizade. Começa isso aqui que eu acabei de falar pra vocês. Começa a loucura, gente. Tu tá lendo aqui, aí do nada começa uma palhaçada lá no meio do livro. Sim. Aí começa os interesses amorosos, né? Aí quem dá abertura pra ela é a Letícia. Ela não gosta da Letícia não, ela diz que a Letícia era feia, que tinha mão... Que ela era masculinizada. Que ela era masculinizada, que ela tinha a mão seca. Era muito magra. Minha irmã, ela tá com o pau na bichinha lá. Oh, meu Deus. Ela é horrível, gente. Assim, não vou falar mal dela, mas ela é também difícil de lidar um pouquinho. Aí tá bom. A Letícia dá abertura pra ela. Aí, como ela, né, já falei, ela não gostava dela. Mas, como foi a única que dá abertura pra ela, ela pegou essa oportunidade, abraçou e começou ali a criar uma amizade com ela. Aí ela foi se introduzindo ali na ciranda e aí é onde começa a bagaceira aqui. Aí um dá em cima do outro, aí um já pegou o outro, é desse jeito. Aí começa, ela era apaixonada pelo Conrado, né? Um amor Platônico. Era platônico. E aí o Conrado era o único que tratava ela bem. Aí, como ela não consegue, até porque ela era muito mais nova, ela era muito mais nova que ele. Como ela não consegue ter ali, ela não consegue ter uma relação do jeito que ela queria com ele, aí simplesmente a Letícia começa a dar em cima dela e ela não vai, aí depois ela vai. A rocha, Letícia. Aí depois ela vai. Aí começa um negócio lá. Básico, gente, básico, nada assim também não, mas é porque tu tá lendo aqui, tá indo normalzinho, aí do nada, pá, aquele jeito. Aí ela começa a beijar ela, a Letícia, pensando no Conrado, porque eles eram irmãos, né? Então ela disse que a boca era parecida, o cabelo. Mas só que não passa disso também não, galera, calma aí. Realmente. E aí, tu quer falar da Bruna? Achou que gostou? Eu quero. Fala, Que a Bruna, eu fiquei odiada dela Isso que eu também. acho. Gente, a Bruna era a irmã mais velha de Virgínia. E o que acontece? Bruna, ela era muito, assim, religiosa, quando criança, né? Quando adulta, ela era hipócrita. Que amava a Deus sobre todas as coisas. Aí, ela falava muito da questão do padrasto dela, no caso, o Daniel, ter se envolvido com a mãe dela, então era caso de adultério. Então, ela lia até a Bíblia para mostrar para Virgínia que o que a mãe dela estava vivendo era fruto do pecado. Então, ela sempre botou isso na cabeça da Virgínia. Então, a Virgínia, o sentimento que ela tinha por Daniel, o amor que ela não pôde demonstrar, era fruto das palavras das próprias irmãs, né? Elas tinham isso, de falar que a mãe dela estava sofrendo, era pecado, porque abandonou o pai, abandonou as filhas e foi se envolver com outro homem. E o interessante da história é que eles nunca falam pra Virgínia que, tipo, a mãe traiu o pai e largou nós. Não, sempre deixa a sugestão, a gente tem que interpretar, né? E aí, tem a Bruna. A Bruna, gente, que coisa, viu? Que coisa. Aí, o que acontece? Vamos agora pra Bruna a Bruna adulta. A Bruna, ela se casa com Afonso, né? Tanto a Bruna quanto a Letícia, que era irmã do Conrado, tinham interesse por
Afonso, mas ele se interessou mais pela irmã. Mas aí o que acontece? Quando eles crescem, a Virgínia já adentrou a ciranda por meio da Letícia, né, nos beijos e amassos, e aí ela, ela começa a entrar agora de outra forma, ela começa a se envolver com o marido da irmã, né, ela começa a também se relacionar com ele, mas também não passou de beijos. E aí ele pensou assim, essa daí já tá na minha. E aí ele estava frustrado no casamento dele, na verdade, e aí ele queria aproveitar as oportunidades. E aí chega a tão sonhada Bruna, porque a Bruna falava do pecado, do adultério, do pecado que a mãe dela estava vivendo. E o que acontece? Quando a Virgínia começa a adentrar esse mundo, essa roda, ela começa a perceber os segredos de cada um. E aí a Bruna, que era a mais santa, a mais religiosa, simplesmente traiu o marido. E aí o pecado que ela tanto julgou, que ela tanto jogou na cara da irmã, pra não gostar da mãe, pra não gostar do padrasto, ela tava vivendo. Tava fazendo a mesma coisa. Ia fala mal e faz pior. Ia se deitar com o outro e depois ia rezar. Era literalmente isso. Desse jeito. E não era só com um, não, viu? Era, gente, eu tô dizendo aqui que o negócio. O marido dela era bem uns 3. Complicado. Sim. Aí, quando acontece isso tudo, depois dela descobrir ali os segredos, né, do caso dela ter essa relação com a Letícia, dela descobrir esse segredo da irmã dela, ela vai descobrindo ali todos os segredos daquele pessoal. A podridão, que ela achava que era o lugar que ela queria ficar, os amigos que ela queria ter, ela simplesmente descobre que não é nada do que ela imaginava. Então, ela volta novamente com aquele pensamento dela de não pertencer a um lugar. E aí, simplesmente, a gente já chega no final da história, onde ela vê que ela não se encaixou ali em lugar nenhum. Ela decide que ela vai viver a vida dela sozinha em outro lugar. Gente, antes de chegar no final, é muito interessante. Vamos falar um segredo. Eu gosto dos segredos. Aí, quando a gente lê a história, a gente pensa assim, nossa, o Conrado foi o que mais tratou ela bem, então ele gosta da Virgínia, não? Ou possivelmente ele vai gostar quando eles estiverem grandes, né? Quando já forem adultos. Ou então a gente vai pensar, enquanto ela estava no internato, que ele também era próximo da Otávia, eles já podiam ter um relacionamento, podiam ter se relacionado. Mas isso não aconteceu, ele vivia lá no mundinho dele, né? E vamos começar pelo segredo da Otávia. A Otávia, ela era não vou dizer sonsa, né? Mas ela era mais egoísta, ela vivia no mundinho dela, era fria com tudo e com todos, só não com um gato que morreu, né? Que eu até entendo. Só não com o gato morreu, né? O gatinho da bichinha. E aí, mas com o resto do mundo ela tava nem aí. E aí, o que acontece? Ela tinha um amor por Conrado, que não correspondeu, nunca foi correspondido, né? Ele sempre dava a entender que também tinha sentimentos por ela, mas nunca chegou a corresponder. E aí Virgínia gostava dele, né? Quando ela chegou no internato, que ela passou por tudo isso, beijou um, beijou o outro, ela chega na irmã, ela começa a se questionar se tinha acontecido algo entre eles. E aí a Otávia, que não conseguiu cumprir o desejo dela de ficar com ele, que se relacionava com o outro, para suprir também essa carência que ela tinha dele. Ela revela um segredo. Não, um dia a gente estava em tal lugar, e aí eu vi lá ele em defesa, digamos assim, aí eu fui atacar ele. Foi pra cima, né, que ele não caía na abertura. Mas aí o que acontece? Ela descobriu assim, por coincidência, digamos assim, que Coincidência amada. né? Que ele era impotente. Por isso que ele nunca, né, teve a iniciativa de ter algo com ela e possivelmente com a irmã também. Então, quando ela descobriu isso, foi um choque, mas ela não deixou de gostar dele assim de repente, né? Eles foram ter uma conversa que já foi pro final. Não. Oh, meu Deus do céu. Tá. Então, no final, depois dela descobrir esse segredo dele, ela começa a entender, né? Porque
Talvez seja por isso também que ela acredita que ele não tomou iniciativa, ou talvez porque simplesmente ele não quisesse também, mas fica essas duas pontas soltas. Uhum. E aí, como eu disse, ela queria refazer a vida dela em outro lugar, iniciar tudo do zero, e aí ela simplesmente decide que vai viajar. E aí ela volta a ter contato com o Natércio, e aí a Natércio pergunta para onde ela vai, ela fala que não sabe, ela vai sair aí do mundo igual doida, né? Ela não sabe para onde ela vai. E então ele oferece ajuda para ela, falando mesmo sobre dinheiro. E aí ela diz que vai aceitar porque ela ainda não tem, né, ali recurso suficiente. Então ela aceita esse dinheiro dele e planeja viajar. Ela pensa em 1001 lugares e aí para onde ela foi, não sabemos. Uhum. E nesse encontro dela com o encontro final, que é aquele plot twist chegando no final dos filmes, ela tá é tipo num lugar que tem é um lugar que era quando eles eram criança, né? Que eles ficavam. Uhum. Que tinha um lago, era um rio, não lembro. E aí eles estavam lá, eles começam a conversar e a gente descobre o que a gente já suspeitava, mas ele ficava assim, que ele amava ela. Mas aí a gente pensa, então ele amava ela, então agora ela vai decidir mudar de ideia, não vai mais viajar, não vai mais ir embora, eu vou ficar com ele, mesmo impotente, né? E vai ser um final feliz. Vai ser um final feliz para sempre. Mas não, eu não sei se é por causa disso, né? Vai saber. Ela não decidiu ficar, ela decidiu ir embora. Mas, tirando as brincadeiras à parte, a gente entende. Ele nunca tomou iniciativa, ela sofreu, ela era excluída. Ele nunca excluiu ela, mas ele nunca aproximou ela, nunca chamou ela, nunca quis ter ela de fato por perto. Então, nunca quis nada, só não excluía. Só não excluía, mas bem não abraçava. Então, a gente começa a entender por que ela não quis ter ele por perto, por mais que ele tivesse dito que ele amava ela, né? Então ela decide viajar. E o interessante desse livro é que tem muito mais coisas a ser abordadas, né? Mas é um livro de 1954, trata de coisas como adultério, suicídio, sexualidade. E a gente vê que 1994, mas que na escrita da Lígia desse livro, ela vê as mulheres ainda como uma liberdade ainda que não era tão... Uma liberdade limitada, né? Até que não era limitado não no livro, porque era limitado, só que era escondido. Mas comparado aos autores da época... Hoje, 1954, a Letícia sendo uma mulher tão abertamente e de tantos outros assuntos que ela aborda assim tão abertamente, a Virgínia indo viajar sozinha, né, com o dinheiro do pai, mas viajando sozinha o mundo, é uma coisa assim muito interessante, né? A forma que ela abordou essa liberdade. Talvez o desejo que ela tinha de ser assim, né? Exatamente. Ou então que a sociedade fosse assim. Uma forma de crítica, de certo modo. E vocês têm alguma pergunta, algum comentário? Eu acho que vocês falaram no início que a escrita da Lígia, a gente entende nisso o título, mas o título é construído. Sim. Mas se não fosse Ciranda de Pedra, seria Casa de Família ou Cama de Gato. Mas a Ciranda faz sentido porque a gente tem o início, a gente parte dessa roda, dessa brincadeira, de uma menina que a gente começa com pena, é uma menina órfã e bastarda. Aí vai ser construída toda a ideia de que essa, não sei, o passado é vilão, porque é uma coisa muito assim, uma linha que não consegue ser fechada. Então ela é heroína ou ela é vilã? Porque ela tem a questão também dessa dualidade do ser dela, né? Então a Ciranda que a gente vai rodando vai ficando tonto. Porque é tanta coisa que vai entrando e deixando a gente bêbado. Porque eu fiquei bêbado aqui, eu tô tonto. Porque eu rodei com a Lígia e rodei com o que eu disse no começo, se a gente não acompanhar, ficar parado só observando, a gente se perde, porque é tanta coisa que vai entrando. É, porque não tem uma Ciranda realmente algo de a gente tonto, porque não tem como dizer que ela é vilã ou ela é mocinha, porque se a gente for analisar do passado da menina órfã, bastarda, que queria, no início, nos primeiros capítulos, né, nas primeiras páginas, a gente tem a ideia da menina caçula, mimada, que queria tomar o lugar das irmãs e queria o amor do pai, é o primeiro ponto. Então a gente parte daí, da filha mimada. Aí a gente, depois da filha mimada, a gente descobre que ela não é filha mimada, aliás, caçula mimada, ela é só a menina bastarda, que depois fica órfã,
Meu e está Deus. abandonada. Aí ela só, a todo momento, acho que a ideia central do livro é ela queria entrar. Ela só queria estar. Ela só queria estar. E depois que ela entra, ela descobre a hipocrisia. É como se fosse a gente querendo entrar em algo, depois descobrisse que realmente era bem podre. Porque se a gente for analisar, é uma escrita, a da Lígia em particular, que embora retrate alguns personagens pobres, até em As Meninas também, mas é sempre uma escrita um pouco burguesa, porque sempre traz a família classe média alta. Sim. Essa família classe média alta cristã, que representa no caso da irmã da Bruna, né? Que é a menina militante cristã, que a Deus tudo, né? E a nada aos outros, mas que se perde depois que é a hipocrisia dela. Mas é muito sobre isso, então, essa ideia de que a gente está em 1954, da família perfeita, mas que não é tão perfeita assim. São hipócritas. A gente vê muita ideia do. Eu queria trazer uma associação sobre o carnaval desse ano, da família conservadora, sabe? Que de conservador demais empobrece o corpo. Então é conservante demais que tem ali. Dá essa ideia também. Então, essa roda, essa ciranda, que vai deixar a gente tonto, de pessoas ricas que não são perfeitas, são burgueses hipócritas. Da Virgínia, que começa de menina que a gente tem pena, passa a odiar e depois vai. Então não tem nada construído de certeza, só deixou a gente preso. E preso realmente porque é uma pedra, então vai prender mesmo, mesmo a gente. É um livro muito interessante. Uma escrita perfeita. Acho que é por isso que foi adaptado 2 vezes para a televisão. E se fosse hoje uma novela, cairia muito bem entre Malhação a novela das 11. Não, e realmente teve adaptação no livro. Teve duas. Eu não lembro o ano, mas eu lembro de ter assistido Nós essa novela. pesquisamos. A primeira foi em 81 Eu assisti a segunda. e a outra foi em 2008. Eu lembro, porque eu lembro que a primeira vez que eu li esse livro, eu já estava na UEMA, lá em São Luís, e aí eu li antes, a novela passou depois, né? E aí é aquela coisa da gente associar, né? Tentar verificar, por exemplo, de que forma as duas linguagens se dialogam, né? Ontem eu estava até falando isso para uns alunos meus, durante a aula do final de semana, porque às vezes você lê o livro e você vai assistir uma adaptação, e a gente fica com aquela expectativa, né, de que a adaptação chegue próxima àquele livro, né? Mas na verdade a gente tem que entender que são linguagens diferentes. Então, assim, uma novela, um filme, praticamente não vai conseguir captar a essência, né, que o livro se traz, né? Até mesmo aqui na escrita da Lígia, a gente for partir, então a pessoa que vai adaptar vai ter que interpretação dele. Então, Sim, é ele que vai exato. saber se a Virgínia vai ser heroína ou vilã. Então, se vai ser um público, porque as duas vertentes da novela das 6. Sim. Mas cabe muita coisa aqui para a novela das 11. Exatamente. E aí, ó, por exemplo, quando o Emílio fala dessa questão, eu estava até escrevendo aqui algumas coisas que vieram aqui na minha mente, quando ele fala, por exemplo, desse processo de transformação de Virgínia, é algo muito associado ao que a gente chama de romance de formação, né? Então você tem inicialmente uma personagem frágil, com problemas, né? Toda uma questão estrutural, e a gente observa que essa personagem passa por um processo de amadurecimento psicológico. Ela amadurece psicologicamente e emocionalmente também. Isso é o que a gente chama de romance de formação, né? Que lembra lá o que a gente vê no romantismo europeu. Outros pontos, inclusive, foram falados também, né? Então, Emílio e algumas pessoas, as meninas aqui mesmo explicaram, né? O texto da Lígia, é um texto que tem uma forte introspecção psicológica. Então, assim, você precisa fazer uma leitura realmente, assim, atenta e detalhada, né? Porque senão você se perde, né? É muito simbólico. Então, assim, vocês falaram da simbologia da própria Ciranda de Pedra, né? Que tem a questão relacionada aos amantes do jardim, às personagens da trama, né? Então, você tem aí, como a Emílio falou também, o retrato de uma família, que é a família da década de 50, que aparenta ser uma coisa, mas na verdade é outra. É uma desestruturação, né, familiar, emocional, psicológica. Então, você vê os temas, como vocês falaram, a Lígia. Geralmente, na maioria das obras da Lígia, existe uma questão muito forte de protagonismo feminino, né? Então, as personagens femininas, elas transgridem. Quer dizer, o livro que fala da década de 50, mas fala de mulheres da década de 50 que são confortáveis para assumir questões da sexualidade, questões relacionadas à própria escolha, né? Não só da sexualidade, mas a escolha do que você quer fazer, do que você quer seguir na sua vida, né? Que se relaciona com o que as meninas falaram de pertencimento. Muitas vezes as meninas, as personagens, né? As mulheres no caso, tem essa questão dessa necessidade de pertencer, de se encaixar.
e também de serem que elas são, mostrarem quem são quanto à identidade, né? E a crítica social e moral, né, que a gente está observando aqui. Então, assim, a Lígia faz isso muito bem, porque a gente tem retrato de uma família de São Paulo da década de 50, né? Então, o contexto histórico-social ali na década de 50, você tem uma São Paulo lidando com as questões também econômicas sociais, né? A capital paulista, né? Essa questão de produção da capital, café e outras coisas que estão acontecendo, né? Então, assim, a gente já vem acompanhando a Lígia há um tempo, né, nosso grupo, porque ano passado nós tivemos aí envolvidas com as meninas, né, com a leitura de As Meninas, e esse é mais um livro que traz essa questão muito forte do aspecto e da representatividade feminina. Dentro dessas questões de emoção, né, questões relacionadas à sociedade, à emoção, ao psicológico, né? Então, assim, Lígia não deixa de ser muito contemporânea, como vocês falaram, né? Um romance da década de 50, mas que dialoga com questões atuais, né? E Lígia fala sobre isso, né? Fala sobre loucura, né? Então, quando ela tem a personagem, né, da mãe, né? A mãe simboliza... E a novela, eu lembro que a novela explorava muito essa questão, né? Da fragilidade emocional da mãe, das meninas, né? E como isso impacta também no processo de formação das meninas, o pai delas, que era um pai problemático também, né? E a mãe, que já não amava mais o pai, amava, né, uma outra pessoa. A novela também explorava bastante isso, né? Então, assim, vale super a pena, não só a leitura, né, de Cidade de Pedra, mas a leitura das obras da Lígia, contos da Lígia também, tem livro de contos publicados, né? E é justamente com esse convite, né, de abrir, assim, a nossa perspectiva para essas questões, né? Então, a Lígia sempre foi muito inovadora nesse aspecto, né? Nosso grande nome da literatura brasileira, né? Lígia Fagundes Teles. É isso. Quer comentar, Rafael? Tô te achando Vai, aí, Rafael. fica à vontade. Tu leu junto com a gente, vai. O que tu achou da... Eu acho que eles carregam muito tema. Exemplo, o simbolismo, homossexualidade também. Eu achei interessante que essa hipocrisia burguesa, né? Que eles tentam... Mulher! Termina aí. Justamente como a Rafaela está falando, eu acho muito interessante também, já que ela falou sobre duas questões, é que os livros da Lígia sempre, ela pega um ponto mais específico, sempre trazendo mesmo para a representatividade das mulheres ali, mas é sempre um livro completo. Só nesse aqui a gente viu racismo, a gente viu impotência sexual masculina, homossexualidade, suicídio. É sempre obras completas. Desordens mentais. Desordens mentais. Muito bom. Recomendo. Acredito que quando a gente vai fazer a leitura de Cidade de Pedra, para mim foi bem devagar, não porque eu não estava gostando, por falta de tempo. Então eu fui botando umas metazinhas, sabe, de 20 páginas. Então acho que isso foi muito bom. Com certeza vocês também devem ter percebido, mas tem muita coisinha pequenininha. Sim, muitos Isso detalhes. deixa tão bom a história, porque a gente fica quase como um investigador. Porque tem coisa que a personagem não está percebendo, mas a gente vai percebendo. Por exemplo, lá com a mãe dela, a gente vai ter as alegorias de animais, de insetos, né? Que é algo que Emily Dickinson faz muito para justamente representar a fragilidade de algumas coisas, inclusive para representar a morte. Então, tem muito esse limiar. E aí, quando ela vai ter uma conversa com o Conrado, lá na frente, que eles vão discutir sobre a existência de Deus, sobre existir algo a mais, ela vai fazer referências de novo a esses insetos, a gente faz essa ligação. Aí, um caso engraçado que é a questão do gatinho, que a gente vê que foi a Frau Herta que, na verdade, matou o gatinho. Isso. Né? Que ela fala assim, uma coisa assim. A gente, então foi ela que fez isso. Do mesmo jeito que eu tenho minhas dúvidas sobre essa questão, porque eu acho que a Lídia deixa essa subjetividade para o leitor, se essa informação da Luciana era verdadeira. Eu não acredito.
Se essa informação de que ele, na verdade, quem era o pai biológico, né, era o Danilo. Daniel. Não o Natércio. Porque o Natércio não tinha razão nenhuma de estar fazendo tudo aquilo que ele fez. Porque a gente vai vendo pela visão da Virgínia. A Virgínia se sente excluída. Era a questão que o Natércio também não era presente na vida de nenhuma das filhas. As filhas estavam lá e ele entregou para a Frau Herta para criar elas. Ele não queria contato com elas. Se a gente for pensar dessa forma, então as outras meninas também não são filhas dele. Então, é muito mais uma dor da Luciana de ter perdido o amante dela e ela querer, já que ela não tinha como jogar essa culpa lá na mãe da Virgínia, ela vai e joga na Virgínia, que era a última. É uma interpretação minha, porque eu acho que ela deixa essa subjetividade, já que ela não deixa muita coisa tão clara, ela vai deixando em pedacinhos, né? Como se fossem um mosaico, a gente vai catando assim. Mas enfim, é isso. Certo, obrigada, professora. Eu não tinha parado para pensar nisso. Mas é justamente isso que a Isabela está falando, né? Quando você se imerso numa leitura como essa, tchau, gente, obrigada. Você percebe que, querendo ou não, é aquela questão, né? É autor, obra e leitor. Então você tem nessa tríade, né? Que o Cândido fala, né? Autor, leitor e obra. Então você percebe que Lídia, né? Dentro dessa escrita, né, ela cria essas possibilidades, né, também que vão muito da forma como você entra em contato, né, como você lê. Do mesmo jeito que a gente vê que a Bruna se casou, que ele se casou obrigada, né, que ela estava grávida. Não, eles fazem um comentário, ela faz sempre um comentáriozinho assim rapidinho. Sim. Já que seu casamento teve que ser corrido, alguma coisa assim, a gente entendeu, então ela estava grávida, eles botaram. E aí a gente vê também que o Natércio não tem mais tanto contato assim, com a Bruna, justamente a gente vê que a questão da família conservadora, ele não queria essa mancha já que ela casa às pressas. Casou grávida e cristã. Exatamente. E aí a gente vê que a Otávia tem um caso lá com o Tonique. Então cada um tinha uma peculiaridade. E aí, se a gente for pensar na simbologia de uma ciranda, que inclusive tem várias cenas da Virgínia olhando aqueles anõezinhos da ciranda. E tem uma cena que, quando ela ainda era criança, que o anão não está lá, que tem um tombado, ela considera que é ela ali, a tombada, né? Que não se encaixa ali, não está na ciranda. E se a gente for pensar nessa simbologia de uma ciranda que é um ciclo, então ela precisava realmente quebrar esse ciclo no final, para continuar, para viver, porque ela não vivia, ela só vivia em função de algo que ela nunca viveu. Exatamente isso. Aí a gente tem, na minha visão, a questão do Conrado, eu acredito que ele não era importante, eu acho que ele era assexuado, porque hoje em dia a gente Eu também tem esse pensei nessa conceito possibilidade. de uma pessoa que não tem atração por nenhum dos sexos. Então ele só via uma amizade, ele realmente sentia amor por essas pessoas, mas ele não tinha interesse sexual nem nela, nem no Otávio. E acredito que o ponto da Virgínia de terminar sozinha é justamente isso, porque ela precisava quebrar o ciclo. Essa ciranda precisava se quebrar, precisava parar em algum momento. Pra ela poder viver, né? Tinha que tombar. Porque agora com a Exatamente. uma saudade do futuro já não viveu. Exatamente, de algo que nunca existiu. Mais alguma coisa, gente? Não. Então, É isso, né? Na verdade, se a gente fosse assim, se estender, assim, as discussões são inesgotáveis, né? É um curso. Então, assim, sempre o livro, a obra, sempre vai ter algo a ser dito, né? Isso que deixa clássico. E aí, você sempre tem coisa para falar. Exatamente, você sempre tem coisas para